Bebês arco-íris são uma bênção especial que chega depois de uma perda, ou na gestação, ou depois do bebê já ter nascido. Esse termo simboliza a luz e a alegria depois de uma tempestade. É um assunto delicado, a perda não é um momento fácil, mas quando a gente deixa de falar sobre isso, a gente pode deixar de amparar, de confortar mães que já passaram por isso e podem se sentir sozinhas. Não é isso que a gente precisa. Esse é o tema do PodClean de hoje. Meu nome é Bruna e esse é o PodClean, o podcast da Clean. E hoje, para falar um pouco desse assunto, que eu não tenho experiência, eu trouxe duas convidadas especiais para contar das suas experiências, das suas bagagens, com sensibilidade, com gentileza. Eu quero muito ouvir vocês. Eu trouxe a Jéssica, que além de mãe é advogada e empreendedora, e a Débora, que já apareceu por aqui, a nossa conhecida, e é pedagoga e mãe também. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Quero que vocês falem um pouquinho sobre vocês, antes da gente começar as histórias sobre os bebês. Bom, eu sou advogada, de formação. Também atuo na área de idiomas. Sou professora de inglês e tenho uma escola de idiomas online já há muito tempo. E trabalho com isso nesse momento. Com as duas coisas, aliás. E sou mãe. E você é mãe da? Marina, que tem 7 anos. A Aurora, que tem 8 meses. E a Helena, que faleceu com 1 mês e meio. E a Débora? Eu sou a Débora, eu sou pedagoga, trabalho no Instagram e também com logística. No Instagram eu faço aconselhamento parental, auxilio famílias, desde o nascimento dos bebês até crianças maiores de 6 anos. E eu sou mãe da Cecília, de 5 anos, e da Celina, de 3 meses. E tive 2 abortos, com 4 e com 3 meses. Eu quero começar pedindo para que vocês contem essa história sobre as suas filhas, sobre como foi o bebê que vocês perderam. Pode ser, Jéssica? Pode ser sim. A minha primeira filha, Marina, nasceu quando eu estava no meio da faculdade. Então foi um desafio, poder concluir a faculdade. Eu fazia faculdade federal na época, quando ela nasceu. E sempre foi meu sonho ter mais filhos, Então, quando ela tinha 3 aninhos, a gente decidiu que era hora de tentar uma irmãzinha. E aí veio Helena. Helena veio numa gestação tranquila também, assim como foi a da Marina. Mas quando a gente foi fazer o ultrassom morfológico, a gente descobriu que ela tinha uma cardiopatia congênita. E aí começou a nossa história, A nossa história do diagnóstico. Depois vieram outras, mas neste momento a gente entendeu que não dava para ficar na cidade que a gente estava, porque não tinha auxílio para ela, E nos mudamos para cá, para que ela pudesse nascer aqui na cidade de São José do Rio Preto e receber o melhor tratamento possível. Helena é a bebê que se foi. Isso. Depois da Helena veio... A Aurora. A Aurora. A Aurora, que tem 8 meses, que é um presente de Deus. A Aurora é maravilhosa. Veio também numa gestação tranquila, na hora que ela tinha que vir. E é uma bebê muito amada. E você, Débora? Eu tenho a Cecília, de 5 anos, A gente planejou ela também, sonhou com esse bebê muito. E no começo da pandemia, ela tinha 2 anos e pouquinho, 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3. Eu descobri um aborto enquanto eu já estava abortando. Foi muito assustador, assim, eu já estava de 4 meses e estava no meio da pandemia, lockdown, aquela loucura, não tinha como sair, não tinha como eu ir até uma emergência, porque eu estava com um bebê pequeno em casa que tinha uma pré-condição, que a Cecília tem asma. Então eu não podia, o meu marido também tem asma, então eu não podia ir até uma emergência. E eu já estava com um sangramento, já não tinha mais o que ser feito, assim, um sangramento significativo. Eu fiz uma telemedicina com a minha médica na época, pelo tanto do sangramento, ela falou, muito provavelmente eu já tinha abortado mesmo. E ela pediu para que eu voltasse a falar com ela no próximo ciclo, e se tivesse alguma intercorrência no processo. E ficou por isso, um aborto.
E rola toda aquela conversa, né, de aborto, né? Ah, é um aborto, todo mundo pode perder um bebê, não é uma garantia, né? Então, tipo, não tem tanta preocupação. Sabe o que eu acho curioso as pessoas terem uma fala de que, é normal, todo mundo perde bebê. E aí, assim, parece que, como eu já tinha essa ideia de que era algo comum, porque a minha mãe passou por um aborto entre eu e um outro irmão, né? Tipo, era o meu irmão mais velho, ela teve um aborto, aí teve eu e o meu irmão mais novo. Então, ela sempre falou muito disso, né? É cultural, essa questão, assim, de... mas pode perder um bebê, é normal. E eu achava que era normal. Então, eu fui meio que empurrando essa situação com a barriga. E ficou por isso, pandemia, 2 anos, aquela loucura, tal. Quando a gente voltou a falar de termos um outro bebê, foi quando eu fui atrás de... tive um aborto, vamos ver, pode ter sido isso. E aí eu passei por uma médica, tive um péssimo tratamento. Ela me pediu vários exames. Quando eu voltei para ver o diagnóstico, ela leu assim, não, tá ótimo, pode engravidar de novo, tá tudo bem. E aí a gente passou a tentar engravidar, isso foi no começo de outubro, no final de outubro eu já estava grávida. E em dezembro, dia 18 de dezembro, eu perdi esse bebê. E eu entrei em contato com a médica, ela novamente foi extremamente grossa, ela disse, tipo, olha, você nem sabe se você tá grávida mesmo, fica tranquila, isso daí pode ser só um sangramento, nada a ver, fica em paz, não sei o que lá, você precisa vai pra emergência. E eu fui pra emergência, eu tava tendo outro aborto, passei já 18 de dezembro, né, tava todo mundo saindo de férias, aquela coisa. Natal. E aí ficou por isso, quando foi dia 4 de janeiro, eu consegui uma médica excelente. Eu cheguei nela e falei pra ela, doutora Luciana Nakano, maravilhosa, tem um lugarzinho especial no meu coração. Eu cheguei lá, eu falei pra ela, doutora, eu passei por outra médica, ela me disse que eu não tinha nada que eu podia tentar engravidar. Eu não vou esperar o 3º aborto, porque é protocolo se investigar aborto após 3 abortos. Agora você me diga o motivo pelo qual isso existe. Por que você tem que passar 3 vezes pela perda de 3 filhos para que alguém decida ir atrás disso? Só pode ter sido um homem que fez isso. Sério. Porque ele não tem noção do que é o sofrimento de uma mulher que engravida e perde esse bebê. Então, assim, eu cheguei nela e falei pra ela, doutora, eu sei que o protocolo é esse. Se você me disser que eu só posso investigar após o 3º bebê, eu não vou mais engravidar. Eu não vou mais passar por essa situação. E ela, com o amor de um ser humano, ela virou pra mim e falou, Débora, a gente vai descobrir o que tá acontecendo. Você não precisa passar por isso. E foi aí que a gente descobriu qual que era a minha condição e o porquê que eu estava perdendo esses bebês. Que era um exame que eu precisava fazer e descobri que eu estava com um problema na tireoide. Que era? Tireoidite de Hashimoto. É o mesmo problema que eu tive e que eu não engravidava. E uma médica descobriu antes disso e ela já me tratou. E a gravidez da Maia correu tranquilamente. Eu precisei tomar corticoide durante a gravidez até os 3 meses. E é um exame super simples de sangue. É um exame de sangue. Dentro do hemograma você pede um outro exame, o TSH e o T4 livre, e dentro dele vai dar alguma alteração. Se der alguma alteração, o meu deu uma alteração assim absurda. A referência era 5.000, o meu estava 340.000. Aí a médica disse, olha, alguma coisa tem aqui. Vamos tratar a tireoidite de Hashimoto e a gente vai descobrir o que está acontecendo. Tratou a tireoidite e descobriu que era isso. E o pior o que mais me indigna na situação é que eu passei por 2 médicas. A primeira eu expliquei exatamente o que eu expliquei para a segunda. Os sintomas que eu estava tendo, como eu estava me sentindo. Ela colocou tudo na conta da maternidade. É porque você tem criança pequena. Mas depois que eu almoço, a minha energia cai. É assim mesmo, é cansativo. Eu tenho 3 filhos também, é assim. E ela meio que passou por cima. Ela simplesmente fez uma vista grossa para algo que mudou a minha vida. Me marcou absurdamente. O primeiro bebê que eu perdi me doeu muito, mas eu já estava perdendo. E aí eu trouxe uma culpa por não estar atenta o suficiente a ponto de perceber que eu estava grávida. Só que o segundo bebê, eu não tive culpa. Eu procurei saber o que era e ela simplesmente me ignorou. Então é bem complicado. Jéssica,
Como foram as suas gravidezes? Assim, elas foram diferentes? Obviamente, cada gravidez é uma, mas você percebeu alguma coisa diferente na gravidez da Helena? Você já teve você já teve a Marina antes. A Marina. Você teve a Marina, aí na da Helena já teve uma indicação de um problema. Foi. Assim, de sintomas na gravidez eu não senti nada de diferente, foi tranquilo, né? A única questão é que eu tenho talassemia, né? Que é uma anemia que não sara, resumidamente. Então, eu sempre acompanhei isso na minha gestação, nas 3. Que não tem nenhuma contraindicação para engravidar, nem nada desse tipo. Então, na gravidez da Helena, como eu já tinha passado por isso antes, eu estava muito tranquila em relação a saber o que esperar, o que ia acontecer, eu já sabia como ia acontecer as coisas. E nesse dia, inclusive, que a gente foi fazer o exame morfológico, na hora que a gente estava saindo, eu falei pro meu esposo, vamos deixar a Marina na minha mãe, né? Porque daí a gente presta mais atenção na conversa, é um exame mais complexo. E a gente deixou ela lá por esse único motivo, esse 1 segundo que aconteceu desse pensamento. E neste momento de receber o diagnóstico, se ela estivesse junto ou se ele não estivesse junto comigo, né? Porque ninguém vai fazer um exame esperando um diagnóstico de uma doença grave, né? Este momento foi muito difícil na minha vida. Aí eu consigo dividir a minha vida sempre entre antes da Helena e depois da Helena. E esse dia, que foi 19 de janeiro de 2021, também nunca mais esqueci. Porque foi muito marcante mesmo. A médica estava fazendo o exame normal, a gente já sabe como funciona o ultrassom, né? Vai pra lá, vai pra cá, na barriga. Aí ela ficou parada. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Ela apertava. Eu comecei a desconfiar que alguma coisa estava errada. Olhei para meu marido, ele fazia assim para mim, para me acalmar, para não ficar nervosa. E eu fiquei quieta. E quando ela acabou, ela disse com toda a delicadeza que ela conseguiu encontrar diante a gravidade, né? Ela falou, olha, eu não vejo o lado esquerdo do coração da bebê. E eu falei, como assim não tem o lado esquerdo? Ela não tem o lado esquerdo do coração da bebê. Nossa. Mas quem vai fazer esse exame para você é uma cardiologista pediátrica, né? Então vou te referenciar para lá. E é muito grave, a sua filha vai precisar de um hospital de referência. E nenhum desses termos fazia parte do meu vocabulário desde então. Foi aquele momento em que o chão se abriu e eu caí. E tinha um sol do lado de fora, que a hora que eu saí, esse momento também ficou na minha cabeça como sendo... Vocês não estão ouvindo o que aconteceu? Eu tô saindo aqui, tá sol, por quê? Ninguém ouviu o que aconteceu? E aí, daí pra frente, no dia seguinte eu já sabia o nome do cirurgião que eu ia levar ela, o hospital que eu ia procurar. Eu procurei todas as referências, né? Foi eu que decidi por esse hospital aqui de Rio Preto. Eu tava vendo entre esse e São Paulo, porque essa cardiopatia é comum, né? 1 a cada 100 bebês tem algum tipo de cardiopatia. Mas essa cardiopatia é uma cardiopatia grave e não muito comum. E porque ela normalmente não é diagnosticada na gestação, porque este exame não é acessível à maioria da população, né? O exame morfológico, apesar de ser direito, de ser fornecido pelo SUS, algumas cidades não têm. É um morfológico normal, aquele que todo mundo se submete. De 20 a 22 semanas. Isso, só que esse depende da profissão, da experiência do médico que vai fazer, né? Porque existe um outro exame à parte, que é o ecocardiograma fetal, que fecha o diagnóstico. Este não, depende da experiência do médico para ver se tem alguma coisa errada ou não, para encaminhar para esse outro mais específico, né? Mas como era uma médica, de novo, que a gente já conhecia da outra gestação, que era uma médica muito confiável, a gente acreditou nela e foi buscar referência a partir daí, né? Mas ninguém do meu convívio sabia o que era ou a complexidade dessa cardiopatia. Acontece que não existe uma cirurgia que cura essa cardiopatia que se chama hipoplasia do ventrículo esquerdo, né? Na época eles falaram pra gente que era o esquerdo, mas na verdade era o direito que ela não tinha. É que a malformação do coraçãozinho é tão única que cada criança tem ou não tem uma partinha do coração, né? Depende mesmo de quando a criança nascer, ver o que ela tem ou o que não tem, para ver qual vai ser o procedimento que vai ser abordado depois, né? Houve algum momento em que foi falado para você que não daria para continuar a gravidez ou que ela
nasceria e aí sim ela seria submetida a algum tratamento? Não, ninguém me disse que eu poderia interromper a gravidez. Eu sabia que não era necessário. Eu já tinha buscado experiência de outras mães, né, de grupos mesmo de apoio no Facebook, mas no Brasil não achei muita coisa. Eu achei nos Estados Unidos e na Europa, né, e consegui acompanhar, porque inglês é meu segundo idioma. Então, eu consegui buscar essa referência fora. Mas eu já sabia que ela precisaria fazer essa cirurgia logo que nascesse, ou se não, imediatamente depois, né? E de fato ela fez essa primeira cirurgia, foi uma cirurgia de peito aberto. A gente sabia de todos os riscos da cirurgia, né? Imagina, ela nasceu com 2,5 kg, passou por uma cirurgia que durou 10 horas. No dia que ela nasceu? No dia seguinte. No dia seguinte. Foi no segundo dia, por uma questão administrativa, né? Porque tinha outros bebês que estavam lá, né? Era para ter sido já no dia que ela nasceu. E todo esse movimento é muito doloroso pra gente. É muito doloroso porque foi bem na época da pandemia. A gente não tinha aquela facilidade de receber a visita da nossa família, que ajuda muito, né? Só tinha eu e meu marido aqui e eles lá, 300 quilômetros longe da gente, né? Ela nasceu e já foi direto pra UTI. E a UTI é assustadora, né? Ainda mais uma UTI cardiológica. É muito assustador. Eu me lembro da sensação de entrar lá pela primeira vez e me assustar completamente de tudo. Eu não sabia o que era nada daquelas máquinas. Então, quando ela fez a cirurgia, a gente sabia que a cirurgia tinha riscos, mas ela foi muito bem na cirurgia. A cirurgia dela foi um sucesso. Ela já estava se recuperando quando a gente começou a investigar uma outra coisa que eles descobriram no hospital, que era uma síndrome genética rara, que a gente não sabia na gestação. A gente sabia da cardiopatia, mas no hospital, com os exames que foi possível fazer, né, porque ela já estava em estado grave, né, em decorrência da cirurgia, aí a gente estava investigando essa síndrome genética, que não deu tempo de fechar o diagnóstico, né, mas que a gente supõe que seja uma que se chama síndrome de Aicardi, que é raríssima, é 1 a cada 1.000.000 de pessoas. Então, vocês tinham vencido uma batalha. E aí veio outra. E aí veio outra batalha. E no fim, a Helena, eu aprendi muito nesses dias que ela esteve no hospital, né? Eu me sinto muito privilegiada de poder ter vivido isso com ela. Eu jamais não faria isso. Se alguém me falasse, você pode interromper a gestação dela, porque ela vai precisar ficar na UTI, eu falaria, não, eu vou passar com isso por ela de novo, porque ela é a minha inspiração. Eu sei tudo que ela passou, sendo tão pequenininha, e ela é uma inspiração para toda a nossa família e para as irmãs dela também. Desculpa, eu sabia que isso ia acontecer. Enfim, eu não consigo imaginar a dor de perder um bebê que seja uma gestação ou um filho que nasceu. Quando vocês passaram pelo luto, enfim, meu bebê morreu. Como é que foi? O meu caso foi bem complicado, assim, porque foi época de festas, né? Natal, Ano Novo, todo mundo feliz. E eu só queria deitar em posição fetal e chorar, sabe? E aí eu segui por conta da Cecília. E a Cecília foi meu maior apoio, assim. Ela foi a pessoa que mais me apoiou. Claro que o Fábio, meu marido, esteve ali me apoiando, mas ele também estava sofrendo, sabe? E a Cecília tinha umas palavras de incentivo absurdas para a idade dela. Ela sabia que você tinha perdido um bebê. Ela sabia, mas a gente não tinha contado que eu estava grávida. Ela sabia pelas nuances que ela foi pegando, né? E aí teve um dia, assim, que eu nunca vou esquecer essa cena, assim. Eu tava tendo muitas dores, né, por conta das contrações e tal. Então eu não tava conseguindo agachar para dar banho nela. E aí, nesse dia eu já tava um pouco melhor, eu agachei, assim, para dar banho nela. Ela pegou no meu rosto, assim, toda molhadinha, ela pegou no meu rosto e falou assim: mãe, o neném que tava na sua barriga, ele foi morar com o Papai do Céu, né? Aí eu falei: foi, filha. Aí ela falou assim: tá tudo bem. O Papai do Céu vai mandar outro pra gente. E quando eu engravidei da Celina, um dia a gente tava no carro dirigindo, ela virou pra mim e falou assim: mãe, o neném que foi morar com o Papai do Céu, ele veio pra mostrar que você tava doente, né? Eu falei: foi.
Aí ela falou assim, porque o Papai do Céu queria a Celina pra gente. E esse tipo de coisa era o que me acalentava diante de... Uma sabedoria, assim... vinda dos céus, eu só posso dizer Ancestral, isso, sabe? Não tem nada que explique, assim, de onde vem uma criança de 4 anos falar algo desse jeito, né? Era o que me acalentava diante das coisas que a gente escuta, né? De familiares, de conhecidos, né? Chegou um momento em que eu nem falava mais que eu tinha perdido um bebê, porque parece que... Porque eu perdi um bebê com 3 meses, não era tão valioso. Não era um bebê. Quanto a perda de uma filha nascida. Mas eu ouvi isso também. Era muito... É cruel como as pessoas tratam esse luto, né? É um luto silencioso e escondido. E o pai também passa por isso. Pelo menos no nosso caso, o Fábio passou por isso. E as pessoas diminuem isso. Diminuem, como se não fosse nada, assim. É tipo morreu um peixinho que você tinha lá na sua casa, sabe? Tipo, não, mas pra que você vai se preocupar com isso? Imagina, não, é porque esse daí não vingou. Quando vingar, vai ser bom. Não, imagina, que isso, pra que se preocupar? Pra que você tá chorando por isso? Supera, já passou, já acabou. A hora que for da vontade de Deus, Deus vai te mandar um perfeito. Deus vai te mandar um bom. Esse daí devia ter alguma coisa. É uma fala tão complexa, assim, que ela é capacitista, ela é invalidadora, ela tem um monte de nuances, né? Eu vou usar esse trecho da sua fala para dizer um pouco sobre o que eu escutei, né? Por favor. Mesmo passando por esse processo de luto e tudo muito doloroso, obviamente, né? Porque aí a minha filha nunca saiu do hospital. Ela nunca saiu de dentro da UTI. Eu tinha o quarto dela montado, eu tinha tudo do meu lado. A malinha dela montada, a roupinha que ela nunca usou. A única roupa que eu escolhi para ela foi a roupa do velório. E mesmo assim, as pessoas ainda se sentem no direito de falar, mas ela era pequenininha. Ela era deficiente, né? Ela era doentinha. É absolutamente ela capacitíssima. Ia sofrer, né? Tem essa do ela e ia não sofrer. tem respeito pelas individualidades, né? Porque as pessoas são diferentes. As pessoas nascem diferentes também. A Débora perdeu um bebê com 3 meses, foi invalidada. Você passou pelo processo da gravidez toda, chegou a ter o bebê também, mas poxa... Um sufocamento total. Tanto é que a primeira... Isso me silenciou. Eu tenho essa curiosidade. Você falava sobre isso ou não? Porque eu tenho uma amiga próxima que teve um aborto e ela nunca falou sobre isso comigo. E eu queria, né? Pode falar comigo. E ela falava, não quero falar sobre isso. Aí eu parei de perguntar. Eu acredito que a gente tem que levar em consideração como a pessoa se sente confortável, né? Sim. Para mim, neste primeiro momento, como era tudo muito doloroso, enfim, tinha a questão da Helena ter passado por todo esse processo dentro da UTI, eu acompanhava tudo que acontecia com ela lá dentro, eu queria ter essa proximidade, né? Não era comum, às vezes os profissionais da saúde tentavam me afastar, dizendo que era melhor que eu me afastasse, mas essa não é a minha concepção de vida, eu queria estar presente e fazer a única coisa que eu podia, que era estar do lado dela. Eu não podia fazer mais nada por ela, além de estar ali, né? Você chegou a amamentar ela? Eu tirava o leite e passava para ela na sonda. No tempo que foi possível, eu fazia isso. Então, eu ficava lá o dia inteiro, né? E quando eu chegava em casa, a minha filha mais velha perguntava, mamãe, por que você não trouxe a Helena? E todo esse processo, tudo que aconteceu quando a Helena faleceu, e as pessoas falam com o intuito de ajudar, mas acaba sufocando, né? Mas Deus quis assim, né? Ela ia ficar sofrendo. E não é assim que as coisas funcionam, né? Eu me senti completamente sufocada nesse momento, porque eu sentia que eu não tinha nenhum acolhimento para falar sobre isso com nenhuma outra pessoa que não meu esposo. E a minha filhinha, tão pequenininha, que tinha 4 anos, e conversava sobre a Helena, né? A gente teve que aprender a conversar sobre a Helena para poder falar com ela sobre a Helena, porque ela também perdeu a irmã dela, que ela conheceu. Sim. Então, foi muito difícil. A minha rede de apoio
E a rede de apoio dele foi meu marido. A gente conversava o tempo inteiro. A gente ficou, naqueles primeiros meses, a gente tinha acabado de mudar para cá, né? Como eu disse, a gente estava sem trabalho aqui, a gente tinha acabado de chegar, né? E aí a gente foi surpreendido por isso. Eu já tinha me organizado para não trabalhar, porque eu sabia que ela precisaria fazer um tratamento médico que demandaria muito mais da minha presença, né? Então eu tinha me organizado para ficar em casa com ela e de repente não tinha ela mais. E as pessoas me perguntavam coisas tipo, quando você vai voltar a trabalhar? Por que você ainda não emagreceu? Você precisa ocupar a sua cabeça. Você precisa ocupar a sua cabeça. E falava, gente... Todo o resto parece tão supérfluo, tão supérfluo. É algo tão mais profundo onde você está, onde você vive, tudo que você sonhou e planejou para aquela vida, para aquela criança que estava chegando para você, está sendo desconstruído na sua frente e as pessoas estão preocupadas com o seu corpo. As pessoas estão preocupadas com volta a trabalhar. Produtividade, enfim. Isso dói. Isso dói. A gente falou bastante sobre o que não é legal, né? Sobre o que as pessoas são invasivas e muitas vezes tentando ajudar, tentando dizer algo positivo. Sim. Mas quais foram as formas de suporte que vocês buscaram que efetivamente ajudaram? Você foi buscar, por exemplo, uma rede de mães que tinham perdido seus bebês? Uma terapia? O que ajudou vocês? Eu busquei rede de mães, né, nas redes sociais e encontrei bastante amparo ali. Eu sentia que eu podia falar sobre isso ali, né? E também me refugiei na minha leitura, né? Eu li muitos livros que me abriram a mente para várias perspectivas que só fizeram sentido, só fizeram reconstruir, ressignificar a chegada e a partida da Helena, por causa dessas reflexões, né? Mas eu acredito que, de fato, o que me ajudou a passar por esse momento foi ter ficado em casa com meu marido e a minha filha. Foi a gente ter deixado esse barulho ao redor que falava, vocês têm que isso, tem que aquilo. E falar, não, a gente precisa ficar aqui. Naquele ano, nem a Marininha foi na escola. Ela ainda era pequenininha, né? A gente ficou os 3 em casa. Ficamos em casa. Estava na pandemia também. Ficamos em casa, os 3, reconstruindo, ressignificando, reaprendendo a viver. Com a ausência da presença, né? Para mim, assim, eu fiz terapia, né? Eu falo que quem não faz terapia precisa de terapia, porque terapia ajuda todo mundo. Eu fazia já terapia, eu continuei fazendo. Foi muito importante, porque eu tive muitas crises de ansiedade desencadeadas por conta. E eu fiz terapia, eu tenho um grupo de mulheres, né, de mães que são pessoas com quem eu posso dividir, assim, quem eu posso confiar em não ser julgada, em não ser minimizada. E, de fato, o Fábio e a Cecília foram primordiais, assim, para que a gente pudesse passar por isso. Eu nomeei os bebês que perdi, tenho certeza absoluta que eram 2 meninos. E a gente fez uma cerimônia de despedida, oramos e choramos. E tudo isso foi ajudando a assentar essa ausência, assim. Porque é o que eu falei, né? A gente faz plano, você sonha aquela pessoa. Quando você descobre que você está grávida, você assusta. A primeira coisa que você faz é assustar, né? Aquela coisa do, opa, tem uma pessoa aqui dentro de mim. Mas quando isso vem de uma maneira, né, saudável, no sentido de você estar esperando por isso, ela gera sonhos, né? Não é só a gestação de um bebê. São sonhos, planos que você vai fazer, quem vai ser, se vai ser ele, se vai ser ela, como que você vai fazer, como que aquela irmã mais velha vai se portar junto com aquele bebê. Então, foi necessário mesmo isso, essa reorganização para que a gente pudesse curar, pelo menos, a ferida aberta, né? Porque a cicatriz sempre fica lá. É algo que sempre vai estar ali, que vai estar sempre presente, que a gente não fala para todo mundo, mas você sabe a falta que te faz, né? E às vezes sangra, né? E a gente tem que se permitir deixar sangrar, porque só a gente sabe o que a gente passa, né? Sim. Nesse sentido. E
em relação ao amparo que a gente não tem nesse momento. Você falou das crises de ansiedade. Logo que a Helena faleceu, eu senti algumas coisas que eu não sabia nem nomear, né? Então, nesse grupo de mães americano, né, eu vi que já tinha sido feito um estudo nomeando esse sentimento que eu estava sentindo como trauma de estresse pós-traumático, que é exatamente o que os veteranos de guerra têm, policiais têm, e para mim fez sentido total, porque era exatamente o que eu tinha. Eu tive isso na gestação da Celina. Foi o que, até hoje, assim, eu tenho muito medo de engravidar novamente, porque eu tive trauma de estresse pós-traumático na gestação dela. Eu não sabia, nunca tinha nomeado esse sentimento, mas me senti amparada quando eu entendi que não era só eu. Vocês acham que no momento ali do hospital ou no momento pós, faltou esse suporte? Poderia ser de uma outra maneira? Eu acredito que sim, especialmente no hospital, apesar de ter recebido orientação dos cuidados paliativos quando foi necessário, né? Eu acredito que para mim teria sido melhor passar por isso se as coisas tivessem sido mais transparentes da real situação dela, né? Eu gostaria de ter tido mais oportunidade de levar a minha filha lá para ver ela, meus pais. Elas se conheceram? Sim, se conheceram uma única vez, né? Que foi quando a Helena piorou bastante e aí eles permitiram que ela fosse, né? Eu não queria que ela tivesse conhecido a irmã dela assim, mas não teve outra opção, né? Eu gostaria que tivesse sido mais aberto, apesar de entender, obviamente, que era pandemia e eram bebês muito doentes, que precisavam de muitos cuidados. Isso fez falta total para mim, né? Sem contar as pequenas coisas, né? Às vezes uma gentileza de alguém que está ali o tempo inteiro com a gente na UTI faz tanta diferença. A gente está vivendo um trauma, né? Como a pessoa, um profissional, né, que estudou para fazer o que faz, precisaria oferecer mais algum tipo de acolhimento. Eu acredito que esse processo teria sido melhor. Mas entendo também o que recebi, né? Quando a Helena piorou e quando... Nos dias anteriores à morte dela, né, eles já tinham percebido que ela tinha entrado em estado de morte. Eu não sabia isso naquela época. Eu aprendi isso depois das minhas leituras, que é um processo natural, que eu teria visto se alguém tivesse conversado sobre isso comigo algum dia, eu teria visto. E teria... Você queria mais clareza? Eu gostaria de ter tido mais clareza para poder me orientar melhor, né? E orientar também a minha filha melhor. Mas também preciso agradecer a oportunidade, porque quando a minha filha faleceu, ela faleceu um dia depois do aniversário da Marina. Na verdade, no dia do aniversário da Marina, os meus pais tinham vindo buscar ela aqui, a minha sogra, para conhecer a Helena. E aí a gente foi até o hospital um dia antes. O aniversário da Marina é 30 de junho, eles vieram dia 29 de junho. No dia 30, eles estavam indo, levando ela para passar uns dias lá, né? Já que a gente estava na UTI, passando por esse momento difícil, que até então na minha cabeça ia passar. Era só um momento muito difícil dentro da UTI. Mas no dia 30, quando eu cheguei no hospital, a médica me disse que ela estava se despedindo. E eu não sabia o que fazer. Eu não esperava, apesar de tudo, eu não esperava aquilo. Então eu pedi para chamar o meu esposo, que só podia uma pessoa por conta da pandemia. E ele foi, eles deixaram a gente lá no cantinho, deixaram a gente se despedir. E depois, quando ela faleceu de madrugada, que a médica me disse que ela estava falecendo naquele dia 30, eu falei, não, hoje é o aniversário da irmã dela, eu sei que ela não vai falecer hoje. E ela esperou o dia virar e faleceu de madrugada. E a médica me ligou e perguntou o que eu queria fazer. Eu disse, eu quero ir pegar ela no colo, eu e meu marido, porque a gente não teve essa oportunidade ainda. Então a gente foi e se despediu. E esse foi o nosso ritual, né, para se despedir dela. E fez total diferença no processo inteiro. Porque existiu. Quanta força e resiliência, só consigo pensar nisso. E depois da tempestade, quando é que vocês decidiram que era a hora de tentar de novo, de ter um outro bebê? Nós acredito que a gente precisava daqueles primeiros meses para trabalhar e ressignificar a chegada e a partida da Helena, né? Depois que a gente conseguiu fazer isso como família, a gente só deixou o caminho livre para quando fosse a hora certa ela chegar.
E a Marina, ela pedia isso em oração. Ela falava, papai no céu, ela falava, ela pequenininha, por favor, quando puder, me manda minha nenezinha. Ai, ela pedia. Deus. Ela pedia e a neném veio, né? E a Aurora se chama Aurora exatamente por conta disso. Ela é esse amanhecer na nossa vida. Ela é essa luz depois desse momento de muitos desafios e de escuridão, né? A Aurora, ela resplandece tudo. E ela é a bebê mais fofa do universo inteiro. Ela é muito fofa mesmo. E tem a irmã mais babona. E você, Débora? Talvez a gente esteja copiando uma da outra, porque minha neném também é muito fofa e tem a irmã mais babona. Mas, como eu disse, né, em janeiro eu comecei a passar com essa médica, ela logo percebeu a alteração nos exames, começamos o tratamento e aí nesse ano eu completaria 36 anos, em junho, e aí eu tinha dito para ela que eu queria começar a tentar o mais breve possível, porque eu não queria passar dos 36 anos tentando. Tola eu, que era querendo cuidar da vontade de Deus, né? E a gente fez o tratamento, tudo, começou a estabilizar, eu voltei a fazer exercício, consegui me recompor, e a gente só continuou em paz, com a chance muito pequena de engravidar novamente, por conta das alterações que ainda estavam muito grandes, né? Os hormônios o remédio estava fazendo efeito, mas ainda demorava um tempo para se regularizar. E tá tudo bem. Vai demorar para engravidar, vai demorar para engravidar. Quando foi dia 21 de agosto do ano passado, eu comecei a sentir sintomas de muita gravidez, assim. Eu falei, eu tô muito grávida. Aí, no dia dos pais, eu pedi um teste de gravidez. O teste chegou, eu fiz o teste. A hora que eu olhei pro teste, o teste estava faltando uma parte do teste. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Era só para trabalhar minha ansiedade. E aí, o cara me mandou um outro teste completo agora. Eu fiz de novo o teste. Ainda fiquei pensando, eu falei, nossa, a primeira urina do dia eu já fiz. Agora, não vai dar tão bom o teste, né? Eu coloquei ele lá no negocinho assim, já deu super grávida. Eu fiquei, Deus, tá tudo bem? Será que é isso mesmo? Tem outro erro no teste? E aí já era a dona Celina que tava chegando. E como é que foi a experiência de ficar grávida depois de uma perda? No seu caso, 2? Foi muito difícil. Quais as emoções eu tive diagnosticado pela psicóloga mesmo, eu tive um estresse pós-traumático, né? Uma experiência de estresse pós-traumático, porque era recente as minhas perdas, né? A última perda era muito recente, foi menos de 6 meses depois. Então, eu estava o tempo todo esperando por mais notícias, né? Eu tive crise de ansiedade, tive que tomar medicação para ansiedade, porque eu estava tendo muitas teorias conspiratórias horrorosas. Eu tinha o tempo todo a certeza que eu ia perder ela até os 3 meses. E aí, quando passou dos 3 meses, ao invés de ficar feliz com aquilo, tipo, nossa, que bom, passou os 3 meses, agora vai ficar tudo bem. Aí eu descobri que eu tinha tido uma alteração na visão por conta da gestação. Aí eu fiquei tipo, o que é isso? Isso não é normal uma gestação, nunca ouvi falar. Vamos pesquisar sobre. Aí eu descobri que de fato pode acontecer. Passei pelo oftalmo, aí o oftalmo aumentou 1 grau no meu olho. Beleza. Então tá tudo bem, passamos por isso. Ok, não vai acontecer mais nada. Vai ficar tudo bem agora. A hora que eu respirava, eu falava, vai ficar tudo bem, eu tive anemia. Aí eu tive que fazer ferro injetável, porque baixou muito a quantidade de ferro no meu organismo. Aí terminou, beleza, ferro, tá tudo certo, ok, maravilhoso, continuou mais umas 3, 4 semanas. Eu tive... Desculpa. Eu tive outra queda de ferro. Aí parecia que eu nem tinha tomado a medicação. Aí tive que fazer novamente a medicação. Então foram muitas coisas que foram acontecendo durante a gestação que, para quem teve uma gestação super tranquila com a Cecília, que não tive nada na gestação da Cecília, e eu tive 2 abortos, tudo que acontecia eu pensava, agora eu vou perder ela, agora eu vou perder ela, agora eu vou perder ela. E aí quando passou das 37 semanas, né, que você fala, agora não é mais um bebê prematuro, não tem mais um risco tão grande se ela nascer, eu tinha certeza que eu ia morrer.
eu ficava o tempo todo, eu falava, não, agora eu vou morrer, porque se ela tá bem e ela vai ficar bem, então eu vou morrer. Alguma coisa de ruim vai acontecer. Tanto é que quando ela nasceu em casa, eu peguei ela, eu olhei pra ela, minha filha mais velha tava aqui, meu marido tava do meu lado, eu olhei e fiquei, eu não acredito, eu não conseguia acreditar, eu achava que eu ia Que ter deu tudo certo. Isso, eu acreditava que ia ter um sangramento absurdo, alguma coisa ia acontecer. Foi um tempo pra eu conseguir digerir isso tudo, emocionalmente falando, sabe? Foi bem difícil a gestação dela. Foi muito, muito difícil. Eu falo que a gestação dela foi a época que eu mais chorei na minha vida. Inclusive, minha filha canta pra mim até hoje. Ela fala, tá chorando por quê? Porque eu chorava o tempo inteiro e ela ficava cantando essa música pra mim o tempo inteiro. E você tava com suporte de terapia e também medicamentoso. E ainda assim, foi muito difícil. Foi muito, muito, muito difícil manter as coisas organizadas, né? E aí você vê de novo a falta que as pessoas, que a nossa geração, a nossa cultura tem em dificuldade de entender o luto. Porque quando as pessoas me viam chorando, ou tipo, acontecia, porque eu não tava feliz, né? Eu não tava radiante, eu não tava o glow da gestante, eu tava sempre preocupada, sempre ansiosa, sempre com medo. E quando as pessoas percebiam isso, elas falavam, mas não era o bebê que você tanto queria? Mas por que você tá assim? Você não queria esse bebê? Para de ficar chorando, para de ficar sofrendo. E eu ficava tipo, tudo bem, esse aqui é outro bebê. Os meus 2 bebês eu já perdi. É por conta deles que eu estou sofrendo hoje, com medo de perder esse bebê. Porque é esperado que o meu emocional não tenha dado conta disso quando eu não cicatrizei tudo isso ainda, né? E é difícil, né? A nossa cultura não sabe lidar com luto. Não sabe. Quando você perde alguém, as pessoas, elas não sabem dizer, nossa, eu sinto muito, você deve estar muito triste, você quer um abraço? É muito difícil isso. As pessoas têm medo de se contaminar com essa tristeza e de chorar também, porque o chorar é proibido na nossa sociedade, né? O sofrer é uma coisa ruim. Então a gente acaba, né? E aí eu vou lá para a educação, né? Por que as pessoas falam tanto para as crianças, para de chorar, não foi nada, para com isso, imagina, levantou, caiu, ó, levanta, não foi nada. Porque o sentir é dolorido, você sofre, né? E sofrer não é permitido, porque se você sofre, você pode estar fraco diante das pessoas. E não é porque você sofre que você está sendo fraco, você só está sentindo, e sentir não é permitido. E você, como é que foi? Tô grávida. E agora? Bom, quando eu descobri a gravidez da Aurora foi depois do meu aniversário, um dia depois do meu aniversário. Eu já tinha certeza que eu estava grávida dela muito antes disso. E todas elas eu descobri assim com um mês, em 4 semanas, 5 semanas, todas elas. Mas da Aurora eu tinha certeza que eu estava grávida antes disso, muito antes disso. E naquele começo eu sentia muito medo de perder ela, então eu chorei muito aqueles primeiros dias, porque eu não sabia como lidar com aquilo. Eu não queria que ela ocupasse o espaço da Helena, então eu precisei marcar muito bem o que era o espaço da Aurora e o que era o espaço da Helena. Mas acredito que eu só consegui passar por isso depois que eu fiz o exame da morfológica, né? Até lá foi assim constante. Eu não tive acompanhamento de terapia, aí também não tomei remédio, mas acredito que se eu tivesse feito, teria sido melhor para mim. Mas eu não tive esse acompanhamento na época e fiquei me culpando com medo de acontecer de novo, até que a gente fez o exame. Quando a gente fez o exame e eu vi que estava tudo bem, né, mesmo sabendo que precisava esperar o outro, né, do coraçãozinho, eu consegui respirar e aí eu consegui marcar emocionalmente, falando, bom, tá tudo bem com a Aurora, ela tem o espaço dela, ela merece uma mãe que se importa com ela da mesma forma que se importa com as outras 2, então eu vou viver bem essa gestação. Aí comecei a me arrumar, passear, eu passeava bastante. Passeava mesmo. Passeava bastante. E aproveitei esse momento, né? Mas até o dia do exame do coraçãozinho, que a gente fez com o médico que cuidou da Helena, inclusive, né? E ele demorou, assim, 1 hora para fazer o exame. E eu tava morrendo. Frio. E foi eu e meu esposo. Quando ele falou que tava tudo bem, foi um alívio. A gente saiu para comemorar.
E realmente falar, tá tudo certo agora. Mesmo quando ela nasceu no hospital, né, que eu tinha tanto medo de viver o que tinha acontecido com a Helena, que já saiu, já foi correndo para UTI, que eu não vi, né, que eu só vi depois. E quando eles colocaram ela no meu colo, que ela pôde mamar, aí eu chorei um monte, porque eu me senti aliviada que ela estava bem. Então foi tranquilo depois. E consegui aproveitar a gestação dela. Eu quero agradecer por vocês compartilharem coisas tão íntimas, tão particulares, tão sensíveis, mas que podem ajudar outras mulheres que já passaram, que estão passando, que perderam um bebê, que pensam nesse bebê arco-íris ou que já estão esperando um bebê arco-íris. E eu quero finalizar com uma fala que eu tive. Eu falei para a Jéssica, eu não consigo imaginar a dor delas, porque eu nunca perdi um bebê ou um filho. E eu falei para ela, o que eu posso dizer para você? Como é que a gente pode tratar isso? Fala o que você me falou. É melhor ouvir do que falar, né? É melhor ouvir e acolher dessa forma, evitar repetir coisas que você ouve por aí que magoam muito, né? Mesmo que a intenção não seja essa. É só ouvir o que essa família quer dizer e tem muita coisa a dizer. Um sinto muito faz toda a diferença. Isso. Você não sabe o que dizer diante de uma situação dessa, diz, eu sinto muito. Verdadeiramente. Eu sinto muito. Obrigada. Por vocês terem passado o que vocês passaram, mas que a história de vocês dê força, dê coragem, seja exemplo de força, resiliência para outras mulheres. E eu quero agradecer novamente. Obrigada por tudo isso. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Até o próximo Pod Clean.